pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Jobis e você está no Jobis FC, um canal em que a gente aborda questões inerentes à deficiência de uma perspectiva mais humanizada, psicológica, filosófica, enfim. A pergunta de hoje é bastante interessante. Como lidar com as frustrações inerentes à deficiência? E aí eu pensei em preparar 5 diquinhas rapidonas para que a gente possa desenrolar isso aí da melhor forma possível. Então vamos lá! Primeira dica é perspectiva. Quando a gente tem os nossos problemas, a gente tende a pensar que a gente é o centro do mundo. E é claro que é muito importante a gente ter a noção do que na nossa vida não tá bom. Só que se a gente se coloca muito em perspectiva, a gente tende a ver as coisas maiores do que são. E isso pode tirar a nossa força emocional, a nossa energia mental para lidar com o problema em si. Então é muito bom a gente elevar a perspectiva e pensar de uma forma mais panorâmica. Então, pensando de uma forma mais panorâmica, a frustração é inerente à existência humana. Todo mundo se frustra, todo mundo tem problemas. Mesmo as pessoas que não lidam com deficiências importantes, existem muitos outros problemas que assolam. Existem pessoas que vivem no contexto de escassez de coisas básicas. Existem pessoas que vivenciam outras minorias com históricos extremamente sérios de morte, agressão, violência e todas essas coisas. Então é sempre bom a gente manter a perspectiva e até mesmo para somar com esses outros movimentos e entender o que realmente está acontecendo. Embora o nosso sofrimento possa parecer o maior do universo, a gente não é o centro do mundo. E olhar isso não significa enfraquecer a nossa própria causa, mas a gente se fortalecer com os desafios enfrentados e com as soluções encontradas por outras pessoas. Pessoalmente, quando eu penso que nós, pessoas com deficiência, enfrentamos sim desafios, e esses desafios podem ser fortalecidos dos êxitos e conquistados por outros grupos, eu acho isso bastante alentador. A outra coisa que eu acho muito importante é a gente começar a separar a nossa frustração. Algumas frustrações que a gente enfrenta são realmente insuperáveis. Quando a gente pensa em deficiência, quando a gente pensa em sentidos físicos, a gente tem realmente frustrações que não dá pra gente minimizar. Então, por exemplo, uma pessoa que não enxerga tem coisas que ela não pode fazer. Ela não vai poder, por exemplo, não sei, pilotar um avião, olhar para as pessoas, ver as pessoas olhando para ela, ver as faces das pessoas que ela gosta. E isso pode ser realmente frustrante. E essas coisas não tem como a gente solucionar. Existem dificuldades, obstáculos que não têm habilitação, reabilitação, cursos que deem conta de resolver. Por outro lado, muitos desafios que a gente enfrenta são passíveis de serem solucionados através de aprendizados, através de conexões, a gente conhecer outras pessoas, a gente aprender habilidades. Então, por exemplo, uma pessoa que fala assim, eu não consigo arrumar minha cama. Isso não é pela deficiência, pelo menos não visual, se não for uma deficiência acumulada com outras, né? Então, observar. Então, faz, sério mesmo, uma lista na tua cabeça. O que está me incomodando em relação a esse quadro? Isso, tá. O que é passível de ser modificado? Isso. O que não é passível de ser modificado? Isso. Separa essas duas listas para a gente conseguir trabalhar com o que está realmente acontecendo. Muitas vezes, quando a gente tem um desconforto, é um desconforto inespecífico. Quando a gente começa a concretizar esse desconforto, fica mais fácil a gente entender o que está acontecendo e que opções a gente tem. Depois da gente pegar essa lista, a primeira lista, né, o primeiro grupo é das coisas que a gente não pode mudar. Então, a gente vai aceitar. E aceitar não é fácil. E quando eu falo aceitar, não é a gente acomodar. É a gente entender que isso faz parte da nossa vida. Então, não adianta eu ficar surpresa, por exemplo, cada vez que acontecer um capacitismo básico, porque isso é do dia a dia. Entende? E se eu sei que isso é do dia a dia, se eu já espero que isso aconteça, o nível de estresse, de desgaste emocional que eu vou sentir quando isso finalmente acontecer não vai ser grande. Por outro lado, o nível de gratidão que eu vou experimentar quando isso não acontecer vai ser potencializado. Então, a aceitação é muito bacana para lidar com esse tipo de coisas. A aceitação, por exemplo, de que posso provocar algum acidente por não estar enxergando. Não é uma questão que eu escolha, é uma questão que pode acontecer. Se eu aceito isso, o sentimento de vergonha, incapacidade, incompetência vai diminuir. E aí vai ficar mais fácil lidar. É nesse sentido que a aceitação é importante. Para a gente perder menos energia se auto-recriminando
por coisas que a gente não consegue realmente modificar. Quarto, investimento pessoal. Então a gente olhou as coisas que estão frustrando a gente, conseguiu concretizar, fez uma lista, separou essa lista em 2 listas. Agora, as coisas que podem ser modificadas, eu vou fazer investimentos pessoais para modificar. E quando eu falo investimento pessoal, não significa necessariamente gastar dinheiro. Significa simplesmente que eu vou começar a entender o que está acontecendo. Então, tudo, qualquer coisa, sabe? Hoje a gente tem bastantes recursos, eu vejo muitos cursos sendo oferecidos, ou cursos gratuitos ou por valores bem acessíveis. Então, quando a gente investe em conhecimento para o nosso crescimento pessoal, isso diminui muito a frustração. É fato que aprender coisas é uma das atividades que mais nos trazem felicidade. E eu não estou falando aqui de coisas necessariamente formais. Eu não estou dizendo que você vai necessariamente, sei lá, fazer um curso para aprender um novo idioma, embora isso seja bastante legítimo e eu acho uma boa ideia se você quiser fazer. Mas eu estou falando mesmo da gente investir na gente, da gente investir na nossa qualidade de vida, da gente buscar conquistar as coisas que nos deixam frustrados e conseguir realmente ampliar a nossa existência. Então, outro dia, por exemplo, eu vi uma moça reclamando que porque ela não enxergava, ela não podia andar na rua. E bom, a gente tem milhares de cegos, milhões no mundo inteiro que dançam na rua. Pode também, mas eu prefiro que você não faça isso no meio, assim, da rua mesmo. Mas, assim, existem milhões de pessoas que não enxergam e andam na rua com bengala, com cão-guia. Então, falar, eu não posso andar porque eu não enxergo, não é verdade. Você pode não andar por outros motivos. Tá vendo a importância dessa separação? O quinto e último item da nossa lista é o propósito de vida, que é importante para todas as pessoas. Então, você ter alguma coisa que te faz viver. Você ter alguma coisa que te deixa feliz. Né? Muitas pessoas, por exemplo, enveredam por um caminho religioso. Elas estudam bastante a religião que elas gostam, elas vão na igreja, elas se engajam na comunidade, elas fazem atividades sociais dentro da comunidade religiosa. Isso é muito alentador, muito bacana. Se você encontrar um ambiente religioso saudável para conviver, né, em que você não fique o tempo todo sendo colocado para baixo na posição de assistido, porque tem isso também, mas não é o mais comum. Então, se você encontrar um ambiente religioso, por favor, participe, né? Tem muita gente que tem como propósito de vida pregar a palavra do Senhor. E isso é válido, por que não? Né? Tem gente que gosta de cantar, entende que cantar é o seu propósito. Tem pessoas que sonham em constituir família, esse é seu propósito. Tem pessoas que querem muito aprender coisas que elas não sabiam, esse é seu propósito. Tem pessoas que querem poder cuidar da mãe, cuidar do pai, porque eles cuidaram dele a vida toda, e esse é o propósito. Então, o propósito de vida é uma questão de autoconhecimento, para você se conhecer. E quando a gente se conhece, a gente percebe que nós somos muito maiores que as nossas limitações. A gente tem um monte de possibilidades que estão disponíveis se a gente conseguir ter a condição de aproveitar e possibilidades mesmo de que isso seja feito. É muito importante a gente pensar nisso. Não é que tudo esteja à disposição se você quiser, mas nada estará à disposição se você não quiser. E para saber das impossibilidades, a gente precisa explorar as possibilidades. É isso, gente. Espero ter auxiliado nesse vídeo curto, mas eu creio que repleto de conteúdo, para que a gente possa minimizar as nossas frustrações. Ter uma deficiência importante muitas vezes significa ter quilômetros de tempo sobrando. Tem pessoas que não trabalham, que estão aposentadas, e elas vivem com muito tempo extra. Quando a gente fica com muito tempo sobrando, sem propósito, esse tempo se estendendo infinitamente, não é bom para a saúde emocional. Por isso é que é importante a gente preencher o nosso tempo. Preencher de uma forma que seja útil pra gente mesmo, sabe? Ficar muito à toa não faz bem pra ninguém. Um abraço bem grande pra você. Obrigada por ter chegado até aqui. Tamo junto. Tchau, tchau.